Eu quero convidar então você a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Nós vamos fazer a leitura do verso 6 e 7. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar a leitura na projeção. Isaías 55, versículos 6 e 7. A palavra de Deus nos diz através do profeta Isaías: busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. O conselho que Isaías traz da parte de Deus ao povo de Israel, nesse contexto em que foi escrito, é esse: busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Sabe por quê, queridos? Porque vai chegar um dia em que as pessoas irão buscar a Deus e não irão mais encontrá-lo. Chegará um dia em que Deus irá apenas julgar o ser humano. Apocalipse diz isso, em que o Senhor dirá àqueles que um dia o escolheram e o aceitaram como Deus em sua vida, em que Ele dirá: vinde a mim. E aqueles que o rejeitaram, Ele diz: apartai-vos de mim, malditos. É isso que vai acontecer, porque um dia as pessoas irão querer buscar a Deus, mas não irão mais encontrá-lo. E Deus fala isso através do profeta Isaías, naquele contexto, a nação de Israel. E Deus fala isso para nós essa noite. Me busquem, enquanto ainda vocês podem me encontrar. Vamos continuar o texto. Clamem por Ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Aleluia! É assim que o Senhor nos trata. Ele diz: volte-se para o nosso Deus. É o conselho do profeta Isaías. Porque se nós nos voltarmos para Ele, Ele é bondoso e gracioso em nos perdoar. Amém? Queridos, essa noite nós vamos meditar nesses dois versículos e eu gostaria de dizer que o tema da mensagem de hoje é esse: o que realmente importa para o ser humano? O que realmente é necessário para a vida do ser humano? Por um bom tempo, eu tinha uma crise muito grande quando eu ia viajar. Porque para mim sempre foi um tormento arrumar a mala. Porque eu nunca sabia o que era realmente necessário para colocar naquela mala. Então eu sempre colocava coisas demais, roupas, meias, cuecas, e por aí vai. Então quando eu chegava no meu destino, eu abria aquela mala, a sensação que eu tinha era de raiva, decepção comigo mesmo, porque eu olhava aquilo e disse: para que eu trouxe tudo isso? Então era um tormento para mim arrumar malas. Aí Deus, no seu grande amor e misericórdia para com esse pecador, me deu uma esposa maravilhosa, que dentre muitas qualidades, essa eu não sabia, fui só descobrir quando eu casei, que ela era especialista em arrumar malas. É impressionante a capacidade que a Marcela tem em ser sucinta.
ela realmente consegue arrumar a mala somente com o que é necessário. E olha que eu não estou falando somente da minha mala. Ela também consegue arrumar a mala dela dessa forma. Mulherada, é possível para você também isso, viu? Porque às vezes eu vejo em algumas viagens, algumas mulheres levando malas, que eu fico imaginando, meu Deus, ela está indo embora dessa cidade. Ela não volta mais. Aí eu pergunto para o marido, tu tem ainda esperança que essa mulher volte? Porque por essa quantidade de malas aí, ela está dando adeus para você. Mas aí, queridos, eu agradeço a Deus por isso. Porque a minha mulher, ela consegue. Eu não sei como, e nem quero nem saber. O importante é que ela consegue. Enquanto ela estiver conseguindo arrumar as minhas malas e a delas, de maneira que eu viaje com ela, sem me preocupar com excesso de bagagem, está na bênção. Então, queridos, pensando nisso, eu fiquei refletindo. Quantas vezes em nossa vida, nós não somos assim também? Nós levamos essa mala da vida carregada, abarrotada de coisas que não são essenciais, que não são necessárias para nós. Que se você realmente pensar e refletir, você vai ver que muitas coisas que nós nos preocupamos, que achamos que são fundamentais e necessárias para a nossa vida, no fundo, elas são supérfluas. E nós conseguimos viver sem elas. É possível, sim. E são muitas essas coisas. Nós podemos listar aqui várias. Vamos começar logo pelo principal, o dinheiro. Nós achamos que para a nossa vida ser tranquila o suficiente, é necessário ter muito dinheiro. E aí você corre feito louco todos os dias para sempre ter mais e mais e mais e mais. E aí você chega àquela conclusão inevitável: não preciso de tudo isso. Muitos de nós corremos feito loucos, desesperados para ter o melhor corpo, a melhor performance física. E aí nós, todo santo dia, vamos buscar esse corpo perfeito. Aí você chega à conclusão que no final é tudo vaidade. Já dizia o Eclesiastes. E por aí vai, meus irmãos. São muitas as áreas da nossa vida que nós abarrotamos esta mala de coisas que são supérfluas. Outro dia eu estava conversando, eu nem sei se ele está aqui. Deixa eu dar logo uma rápida olhadinha aqui. Não, eu acho que não, hoje ele não veio, o meu cunhado. Né? Cunhado casado com a minha irmã mais velha, que é membro aqui da nossa igreja. Outro dia, uma vez eu estava conversando com ele. Ele foi embora para a Inglaterra com a minha irmã, há uns anos atrás, e ele foi fazer o doutorado e o pós-doutorado. E aí, quando ele voltou da Inglaterra, eu conversando com ele, e perguntei: Tadeu, como é essa experiência de ir embora, morar em um outro país, fazer doutorado? E aí, eu pensava que ele só tinha ido fazer o doutorado, mas não, ele veio com um pós-doc. O bicho é arretado mesmo. Aí ele foi descrevendo, né, quanto tempo ele teve que investir no estudo, maçante, todos os dias. Quando ele estava na metade da conversa, eu já estava cansado. Digo: meu irmão, o cara tem que estudar muito, né? É um investimento que é necessário para o ser humano? É claro. São alvos e metas que nós estabelecemos. Mas se nós não tomarmos o devido cuidado, nós vamos nos deixar envolver por tantas coisas que nós julgamos que são fundamentais e essenciais na vida, que nós vamos esquecer daquilo que realmente importa ao ser humano. E lendo estes dois versículos, de Isaías 55, versículos 6 e 7, Deus, através do seu profeta, diz à nação de Israel, e também fala a nós essa noite, que dentre tantas coisas que nós julgamos ser importantes para a nossa vida, o Senhor vem e nos diz: olha, o que é realmente importante para vocês é isso aqui. Então ele vai começar a dizer. E o versículo 6, especificamente no início do versículo 6, esse texto que nós escolhemos,
nos traz essas dicas e essas verdades. Acompanhem aí na leitura. Vou pedir para os meninos projetarem para que você também possa acompanhar. O início do versículo 6 diz: busquem o Senhor. Esse convite que Isaías faz ao povo de Israel é um imperativo, meus irmãos. É algo que se levanta e que se impõe sobre o ser humano, como sendo quase que uma obrigação, não sendo uma opção. Nesse caso, ao povo de Israel não era. O povo de Israel não tinha uma outra opção a não ser buscar. Porque nesse momento a nação de Israel estava buscando a outros deuses. Estava adorando a falsos deuses. Estava totalmente distante do Deus de Israel. E Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, mais uma vez, alerta o seu povo: me busquem. Porque o que vocês estão buscando não vai levar vocês a lugar nenhum. Ah, sim, vai levar. Vai levá-los cativos para a Babilônia. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Em consequência do seu pecado, por consequência do seu abandono a Deus, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então, meus queridos, esse conselho do Senhor àquele povo é também a nós, que somos também seu povo. Porque nós fomos lavados e remidos, resgatados em Cristo Jesus. E isso nos tornou agora povo de Deus. E essa palavra também é para nós. Então não é uma alternativa, não é uma opção. Não depende da minha vontade, é um dever. É uma ordenança divina. Busquem. Busquem. Isso é um alerta para nós, para nos fazer abrir os olhos de verdade e refletirmos o que nós estamos buscando em nossas vidas. A que você tem dado tanta atenção? Em que você tem investido o seu tempo, a sua força, a sua energia? Será que de fato você tem buscado o Senhor no seu dia a dia? Vale a pena essa reflexão. Porque essa palavra é para o povo de Deus. Essa busca, ela tem um objetivo muito claro, muito forte. Essa busca não é uma busca pelo incerto, pelo que é efêmero, passageiro, por algo que não compensa a nós. Pelo contrário, essa busca, ela tem um objetivo muito claro, é o próprio Deus. E se Deus, o Senhor que criou todas as coisas, e que te trouxe ao mundo, e que te deu o dom da vida, se este Deus não for o suficiente para ser a sua busca incessante em toda a sua vida, eu não sei mais o que deve te motivar a buscar. Se não for Deus, o que será então? Porque talvez você tenha buscado muitas coisas na sua vida, e Deus talvez não esteja nem em última opção na sua lista. Se isso está acontecendo, a palavra que o Senhor traz para nós essa noite é: me busquem. Me busquem. Porque quando o homem não está buscando a Deus, ele está buscando aquilo que satisfaz o seu coração, a sua vaidade, o seu ego.
E muitas vezes, aquilo que eu busco desagrada a Deus. Não é da vontade de Deus. Basta você ler a Bíblia e você vai encontrar inúmeros fatos, relatos, quando o homem busca outras coisas que não é Deus. Ele vai buscar coisas como, por exemplo, diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 19. Efésios capítulo 4, versículo 19. Tendo perdido toda a sua sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Aí se você salta agora para o capítulo 5, versículo 3 a 5 vai dizer: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Isso é o que o coração do homem busca. É ou não é verdade? O homem e a mulher que não busca a Deus, ele vai buscar isso aí. Porque a nossa condição, já dizia Calvino, é de depravação total. O homem sem Deus, ele está depravado moralmente e espiritualmente. É por isso que o conselho que Isaías traz à nação de Israel não poderia ser outro: busquem o Senhor. Porque senão vocês continuarão a buscar somente aquilo que satisfazem a vaidade, o ego de vocês. Há um tempo determinado para essa busca. Há um tempo certo para buscar a Deus. E o versículo diz que nós devemos buscá-lo enquanto se pode achá-lo. Meus queridos, se você busca a Deus, se você tem consciência de que está distante do Senhor, o tempo de buscá-lo se chama hoje, agora. Porque amanhã pertence a Deus, o amanhã pertence a Ele. Nós não temos certeza do amanhã. Se você precisa corrigir a sua caminhada, se você realmente tem a ideia fixa na sua mente, a concepção fixa, a certeza plena de que os seus caminhos estão distantes do Senhor, e você precisa voltar a buscá-lo, o tempo é agora, é hoje. Porque é isso que o profeta Isaías nos diz. Busquem ao Senhor enquanto pode achá-lo. Nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos protelar, adiar essa decisão tão importante para o ser humano. Porque se não fosse importante, o Senhor não estaria aconselhando a nação de Israel. Não estaria nos dando esse conselho também essa noite. Me busquem enquanto vocês ainda podem me encontrar. Daí a recomendação é sábia. Essa recomendação é muito sábia. Porque chegará um dia, volto a repetir, que nós iremos tentar encontrar o Senhor e nós não vamos mais encontrá-lo. O texto do profeta Isaías continua
E a segunda característica que é necessária, fundamental e importante ao ser humano, está no versículo 7. O versículo 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho. Que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mau os seus pensamentos. O que é que isso nos ensina? Como uma segunda condição necessária ao ser humano, é preciso renunciar ao pecado. Se você busca a Deus de todo o seu coração, se você chega a esta conclusão que realmente é necessário se voltar ao Senhor, se entregar a Ele, meus irmãos, esta é uma outra condição, é uma outra necessidade importante ao ser humano, que é renunciar ao pecado. E o texto nos diz que o ímpio abandone definitivamente o seu caminho de impiedade. Que o homem mau abandone os seus pensamentos maus. Quem é o ímpio? Quem era o homem mau? Sou eu, é você, somos todos nós. Porque essa é a nossa condição diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, que não há um justo, nenhum sequer diante de Deus. E porque não há nenhum justo diante desse Deus, foi necessário então Jesus Cristo vir a este mundo e morrer, se entregar por nós, e assim nos justificar diante de Deus. Porque diante desse Deus santo, 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 a nossa condição sempre será de ímpios e pecadores. Mas por sua graça e por sua misericórdia, Ele nos perdoa. Provérbios capítulo 4, versículo 19, o proverbialista vai descrever como é o caminho do homem mau, do homem perverso. Versículo 19 diz: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Porque o caminho do homem sem Deus é o caminho da escuridão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer isso. Outrora vocês andavam nas trevas, vocês eram filhos das trevas, mas agora em Cristo Jesus, a luz resplandeceu, a luz de Cristo resplandeceu, e agora vocês não são mais filhos das trevas, vocês agora são filhos da luz. Porque o homem mau, o homem ímpio, que não busca a Deus, que não pede perdão dos seus pecados, que não renuncia aos seus pecados, os seus caminhos são como densas trevas. O Senhor não está presente ali. Os pensamentos do homem mau são pensamentos sujos, impuros, são pensamentos pecaminosos. Queridos, se não fosse a misericórdia de Deus e a ação do Espírito Santo na minha vida, eu me conheço, irmãos. A capacidade de maquinar o mal contra o próximo é muito rápida. Outro dia nós estávamos conversando, sexta-feira, no pequeno grupo, e aí um companheiro nosso do PG disse que, eu achei sensacional, ele disse: hoje em dia, se existe um subterfúgio que o ser humano usa para mostrar quem ele é de verdade, é dentro do carro, no vidro, fumê 100%. Porque ali ele se esconde. E aí ele maquina o mal, ele deseja o mal, ele pensa o mal. E como ele julga que ninguém está ali vendo, por trás do vidro fumê 100%, é assim, muitas vezes, se eu não vigiar, eu vou agir dessa forma. Porque os nossos pensamentos sem Deus são pensamentos impuros, pecaminosos, que maquinam o mal. Queridos, é impressionante como você vai dormir num dia e no outro você acorda. Aí eu costumo me atualizar pelo Twitter.
Eu não tenho muito tempo para assistir televisão, então eu escolho seguir no Twitter jornais, revistas, jornalistas e por aí vai. E aí eu acesso o Twitter de manhã e é impressionante, meus irmãos, como tem notícias tão ruins da noite para o dia, sem falar das articulações políticas que acontecem em nosso Congresso e nosso Senado na calada da madrugada. Aí você fica impressionado, meu Deus, como isso é possível? Nós não podemos mais nem dormir sossegado, um sono tranquilo, porque estes homens já estão maquinando o mal. Porque o pensamento do homem sem Deus é assim, são pensamentos pecaminosos, que maquinam o mal contra o próximo e contra Deus. Efésios capítulo 4, volta comigo para Efésios capítulo 4. Paulo vai dizer algo interessante a respeito desses nossos pensamentos. Efésios capítulo 4, versículo 21 a 24, vai dizer o seguinte: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha natureza, do homem sem Deus, do homem, da mulher que não busca Deus e que não renuncia aos seus pecados. Nós fomos aconselhados a nos despir deste velho homem. É o que diz o apóstolo Paulo. Que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. É por isso que quando Deus entra na vida do homem, esse homem de pensamentos maus, ele é levado a ser renovado pelo seu modo de pensar. Quando Deus está agindo através desta vida, acontece um processo que a Bíblia chama de regeneração. O velho homem, a velha natureza, esse homem sem Deus, essa mulher sem Deus, vai morrendo dia a dia, para dar lugar a uma nova criatura, com um novo modo de pensar. E que modo de pensar é esse? Um modo totalmente guiado pelo Espírito Santo. Um pensamento que agrada a Deus e que não agrada mais a si mesmo. Um modo de agir, um modo de caminhar, um modo de falar que agradem a Deus, não mais a si mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o homem sem Deus tem esses pensamentos maus e que precisa ser renovado no seu modo de pensar. Versículo 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Qual é a consequência do novo homem que vai surgindo, da nova criatura que vai surgindo? Para ser semelhante a Deus. Ser semelhante a Deus é um desafio muito grande, meus irmãos. Porque ser igual a Deus nós nunca seremos. Mas nós temos um alvo. Nós temos um alvo. E nós não podemos abrir mão desse alvo. Que é sermos semelhantes a Deus. Você está nessa comigo? Amém? Sozinhos nós não vamos conseguir. É verdade. Mas nós temos um agente que se chama o Espírito Santo. Amém? É por isso que no versículo 8, de Isaías 55, o profeta vai dizer: pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês, porque os nossos pensamentos são maus, e os pensamentos de Deus são pensamentos santos. E ele continua: nem os meus caminhos são
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. É por isso que é preciso renunciar ao pecado. É por isso que o profeta Isaías vai dizer que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. O caminho do Senhor não são os nossos caminhos. Qual você opta? Qual você escolhe? Qual caminho, por qual caminho você quer prosseguir? Por qual caminho você quer trilhar? Os caminhos do Senhor? Os caminhos do Senhor nos conduz ao céu. É vida eterna em Cristo Jesus. Quanto ao caminho do mal, é condenação eterna. Já diz a palavra do Senhor. E o tempo da escolha é hoje. Não pode ser amanhã. Você precisa pensar seriamente quanto a esta escolha. E por fim, a terceira necessidade que o profeta Isaías vai trazer, como sendo fundamental e necessária ao ser humano, uma vez que esse homem e essa mulher entendem que é importante buscar este Deus enquanto se pode achá-lo. E essa busca vai nos levar a renunciar a uma vida de pecado, uma vida que não agrada a este Deus. Em terceiro lugar, então, o profeta diz que nós devemos nos voltar para Deus. E nos voltar para Deus é nos converter a Ele. Conversão é meia volta volver. É você dar as costas para o pecado e voltar o seu rosto totalmente para Deus. É isso que o próprio Deus aconselha a nação de Israel e é isso que Ele diz a nós essa noite. Convertam-se dos seus maus caminhos. Convertam-se dos seus maus pensamentos, dessa sua conduta de vida que não me agrada. Volte-se para mim, diz o Senhor. É uma mudança de vida, meus irmãos. É uma mudança de comportamento. Essa conversão que o Senhor nos convida a fazer, não é uma conversão a uma filosofia de vida, a uma religião, a uma igreja, a um líder espiritual, a um guru espiritual. Não, meus irmãos. A conversão que o profeta Isaías diz é uma volta totalmente a esse Deus. Porque Ele é capaz de perdoar e salvar o homem. Por isso que o profeta nos diz, volte-se para Deus. Quando o homem se volta para Deus, quando ele se converte ao Senhor de todo o coração, ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele começa a ter uma nova vida. Tudo novo se fez, já diz a palavra de Deus. É por isso que as pessoas não entendem quando encontram alguém, um amigo de longas datas, e ver neste amigo uma nova vida, uma nova postura, uma mudança. Aí a pessoa não entende, por que está acontecendo contigo? Tu está tão diferente. É para estar diferente mesmo, porque aquela pessoa que se converte a Deus, ele não pode continuar com a mesma vida do passado. Ele tem que mudar, ele tem que apresentar uma nova postura de vida, uma nova proposta de caminhada. Voltar-se para o nosso Deus é a certeza de que nós seremos perdoados de todos os nossos pecados. Coloque isso na sua cabeça. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço, com seu precioso sangue que foi derramado naquela cruz,
sem nós sermos merecedores. O Senhor pagou a dívida que nós tínhamos com Deus por causa do pecado, por causa da desobediência. Você está longe de Deus, afastou-se, desviou-se, está desgarrado. Volte-se para Deus essa noite, porque somente nele, nós encontraremos tudo aquilo que nós tanto procuramos em outros lugares e até hoje nós não conseguimos encontrar. O Senhor será o descanso e alívio que você tanto procura e não consegue encontrar. Jesus Cristo é a água viva que sacia a tua sede existencial e espiritual. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que mata a tua fome espiritual. Esse vazio que muitas vezes nós trazemos dentro de nós, já dizia a música, é do tamanho de Deus. É do tamanho de Deus. Se você se voltar para o Senhor será tudo aquilo que realmente você precisa. Por quê? Porque Ele é bom e gracioso em perdoar. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.